No que diz respeito à educação, nós temos as análises, de uma forma geral, feitas, as constatações partilhadas. Portanto, as análises de onde estamos neste momento são vastamente partilhadas. O grande desafio que nós temos neste momento é justamente de antecipar esse futuro de que nós estamos a falar. Portanto, que desafios, que oportunidades. Nós estamos a falar de Cabo Verde 2030, qual é o cabo-verdiano que nós queremos em 2030 e, particularmente, qual é o jovem cabo-verdiano que nós queremos em 2030, contribuindo para esse salto que nós estamos aqui a falar. Nós temos algumas constatações importantes que nós não podemos deixar de referir. Há uma discussão bastante controversa no que diz respeito aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Cabo Verde atingiu, não atingiu, mas vai atingir. Há várias opiniões e é interessante nós podermos, não vamos discutir isto aqui agora, mas são opiniões muito diversas. Há um aspecto extremamente importante no que diz respeito à educação, que é um tema em que todo o cabo-verdiano acha que tem uma opinião, e mais do que achar, tem uma opinião. Toda a gente tem um filho na escola, tem um parente na escola e tem uma opinião a dar. E nós temos uma vasta discussão no senso comum em relação à educação, onde nós ouvimos muitas vezes, não tem qualidade, mas de que qualidade nós estamos a falar? Quando nós falamos nos ODMs, nós dizemos que atingimos porque estamos a falar do acesso. Nós temos uma grande discussão interna no próprio setor, no que diz respeito à melhoria cada vez mais da qualidade. Nós estamos a falar de uma educação que, em termos de desafio, tem que pensar nas competências. De que competências nós estamos a falar para esse tal jovem, que há bocado nós estivemos a ver aqui, na explanação do Dr. Brito e do Dr. Badi, no que diz respeito a essa visão de futuro, mas também a esse jovem que pode ser a oportunidade para esse dividendo demográfico. Portanto, que jovem é que nós queremos construir e qual é o papel da educação, formação técnica profissional, ensino superior em tudo isto. Nós temos algumas análises que nos mostram que talvez haja alguns problemas de necessidade de reforço da eficiência interna. Até que ponto isto pode comprometer esses desafios ou não, mas de que desafios nós estamos a falar. Portanto, é isto que nós vamos estar aqui a falar um pouco durante esta mesa. A apresentação não se vai centrar no presente, mas vai se projetar para o futuro, 2030, e vamos fazer tipo uma viagem em flashback, 2030 e regressar a este ano. É uma apresentação que resulta de um trabalho feito por uma equipa em que eu participei, juntamente com outro colega que está aqui presente, Crisante Barros. É, de certa forma, a apresentação de alguns resultados desse estudo realizado. Portanto, o que se perspectiva é um sistema integrado de educação e formação para vencer os desafios da qualidade, da empregabilidade e da coesão social. Vou fazer uma série de questionamentos e propor respostas para depois nós aqui debatermos. O primeiro questionamento é: o que queremos ser? Que cabo-verdiano em 2030? Topicamente, queremos um cidadão empreendedor com um elevado nível de educação e de formação comparável a nível internacional. Nos diálogos estratégicos, nas diversas entrevistas, conversas informais que nós fizemos, esse foi um elemento recorrente, digamos assim. Também um cidadão com autonomia para construir a sua trajetória de vida, e a trajetória profissional e escolar estariam a contribuir para essa trajetória de vida. E ainda um cidadão capaz de contribuir para uma melhoria contínua dos padrões de desenvolvimento, quer social, quer económico. Com que competências? Isso são algumas imagens, não sei se estão a ver bem. Concretamente, nós imaginamos, a partir das análises feitas, 6 grandes competências. Eu não vou falar de todas, o tempo não me permite. Eu gostaria de destacar aqui 3 dentre elas. As sociais, eu poderia dizer socioafetivas, que, se forem ver os estudos atuais, dizem que os empregos do futuro exigem essas competências socioafetivas.
Traduzidas em quê? Nessa capacidade de adaptar-se, de enfrentar o risco, de empreender, de ser dinâmico, de trabalhar em equipa e, podíamos resumir, de ser resiliente em contextos muito, que se transformam muito rapidamente e heterogéneos. Eu destacaria ainda as competências comunicativas, significa o domínio da comunicação escrita e oral, seja nas línguas nacionais, estou-me a referir à portuguesa e à cabo-verdiana, e também, pelo menos, 2 línguas estrangeiras. Não sei se repararam que eu também tenho introduzido como algo transversal, mas penso que seria bem dentro nós consideramos que se adaptaria melhor às competências comunicativas, o uso e à vontade com as tecnologias de informação e comunicação e a sua utilização de forma criteriosa e crítica. Devo dizer que essas competências não foram inventadas aqui pelo grupo, nós retrabalhamos, algumas nós propomos, mas são reflexões que já se fazem a nível do Ministério da Educação e de outras formas. E a terceira, as competências científicas, seria basicamente de resolver problemas, seja do cotidiano, problemas mais complexos, com um pensamento crítico. Com que sistema de educação e formação? Primeiramente, poderíamos pensar um sistema cuja missão seria de proporcionar a integração de diferentes componentes, seja da formação, seja da educação, seja do mercado de trabalho, um sistema que promovesse a qualidade, daqui a pouco iremos ver mais detalhadamente o que é que entendemos por isso, que promoveria também o empreendedorismo e também que seria sustentável, ou seja, que se pudesse rentabilizar os recursos, criar sinergias e o melhor proveito dos recursos que existem. Também seria um sistema que fomentaria a participação, acho que já foi dito aqui bastas vezes, que a educação não é a fé exclusivamente do Estado Central, mas também do Estado local, das empresas, enfim, da sociedade civil no seu todo. Um boneco, isso vale como um boneco e ilustrativo do que é que poderia ser o nosso sistema educativo, que progrediria até 2030, com 3 componentes. Uma educação básica, que incluiria pré-escolar, o pré-escolar atual e o ensino básico, uma educação secundária, que depois eu vou poder falar um pouco mais à frente, que seria mais ou menos de 4 anos, e uma educação terciária. Se estão a reparar que tem setas, portanto, que exigiria articulação, seja na vertical entre os diferentes componentes, e seja na horizontal, que incluiria, paralelamente, 2 outros componentes, a educação e formação de adultos, básica, secundária, e, por outro lado, a formação profissional com os seus diferentes níveis de qualificação. Com que professores? Competências essenciais, são várias, mas eu gostaria aqui de destacar 3, mais uma vez. A competência científico-pedagógica, que é, digamos assim, é o core business da profissão docente. Eu destacaria aqui as competências socioeducativas, porque cada vez mais os professores, a tarefa deles é complexa e cada vez mais é exigido estar a gerir situações de multiculturalidade, de heterogeneidade, portanto, associam-se essas competências socioeducativas. E eu destacaria também a competência comunicacional, no qual incluiria o estar à vontade, tanto dominar e tirar o melhor proveito possível das tecnologias de informação e comunicação para intensificar o processo educativo. Que cenários? Nós também fizemos um exercício de cenários, mas vale para a discussão. Um primeiro cenário que nós chamamos de intermédio. Nós quisemos até criar algumas figuras, mas acabamos por ficar muito, digamos, mais simples. 12 anos de escolaridade obrigatória, para combinar com o elevado nível de educação e formação, incluindo o pré-escolar e o 1º ao 10º ano. Com uma formação profissional que também englobaria mais beneficiários, pelo menos em 50%, preveríamos um 50% do aumento dos beneficiários na formação profissional e também do ensino técnico. Portanto, haveria a continuação da massificação
e o alargamento da escolaridade e, portanto, do processo que já existe atualmente. Um outro cenário que nós chamamos de otimista, que não incluiria o pré-escolar como obrigatório, mas incluiria o primeiro ao 12º ano, com um maior esforço em termos de beneficiários da formação profissional, apontamos para 60%, e também da cobertura do ensino técnico. Eu peço desculpas, não estou a dar os detalhes, depois na discussão podemos ver como é que chegamos a esses elementos, o que é que são as variáveis que nós utilizamos. Não basta falar do acesso, da permanência. A qualidade, que é digamos assim, o grande desafio do futuro. Aquilo que nós propusemos em termos de qualidade é que pelo menos 50% dos alunos têm as competências essenciais a nível da matemática, das ciências e das línguas, e que numa coorte de 1000 alunos, pelo menos 58 concluam o 12º ano. Ou seja, nós iríamos, com esse cenário, propor para baixar o rácio entre a entrada e a saída para metade. Ok? No cenário otimista, o esforço seria ainda maior em termos de competências, percentual de alunos com competências essenciais a matemática, ciências e línguas, e também a nível de eficácia. Que medidas essenciais? Portanto, temos uma visão, mas há que ter ação. Eu, mais uma vez, vou ser muito sucinta. Portanto, uma medida essencial, a obrigatoriedade do pré-escolar em regime de tempo integral, ou seja, que as crianças possam ter maior tempo possível de imersão educativa, mais do que o que existe atualmente. E também definir um padrão nacional de qualidade de aprendizagem. Muitas vezes falamos da qualidade, mas muitas vezes não sei, mas comparado com o quê? Qual é o nosso padrão? O quê? Então, é essa a ideia. A nível do ensino básico, portanto, isso já há um compromisso, então nós estamos a reafirmar esse compromisso da obrigatoriedade dos 8 anos e a acrescentar também o regime integral. Daqui a pouco eu voltarei a falar, se vocês me permitirem, muito rapidamente, de tirar proveito do dividendo ou do bónus demográfico, e esse seria um dos sítios onde é que se poderia tirar esse dividendo. E o outro elemento é a melhoria da qualidade, claramente com o reforço das aprendizagens a nível da matemática e das línguas, e com o uso, eu diria, intensivo, massivo das tecnologias de informação e educação. Eu destacaria aqui a ideia da erradicação do analfabetismo dos 15 aos 44 anos, porque como não viram, mas devem imaginar que a nossa pirâmide etária está a modificar, então teríamos outros desafios à frente. A nível do ensino secundário e da formação profissional, eu destacaria também essa ideia de obrigatoriedade do 9º e do 10º ano, e a melhoria das aprendizagens nas disciplinas nucleares, e aí estou-me a referir à matemática e às línguas, com o reforço, seja de formação de professores, seja de utilização das tecnologias de informação e comunicação. A nível da formação profissional, o grande desafio seria a valorização social dessa formação profissional, por um lado, e do outro, a diversificação. Mais do que ter beneficiários, é diversificar e poder responder às necessidades e a todas essas demandas dos diferentes clusters. Algumas medidas que nos pareceram que deviam ser transversais, e eu vou aqui destacar apenas duas, e deixo ler as outras. Primeiro, que realmente haja o estabelecimento de avaliação institucional de forma regular e das aprendizagens para combinar com a visão do homem com elevado nível de qualificação e de educação comparável a nível internacional. E, por outro, a necessidade de reforço ainda da articulação institucional e operacional entre os diferentes setores e atores que eu referi há pouco e não vou voltar a ver. Que ganhos é que nós poderíamos ter? Eu destacaria dois, mais uma vez. Por um lado, o social, a redução considerável dos riscos diversos e de exclusão social, o reforço do capital social, isso por um lado. Por outro lado, a nível do mercado de trabalho, aquilo que se almeja hoje, redução do desemprego na camada jovem e aumento da competitividade do país. Onde é que nós estamos? Muito rapidamente. Com avanços consideráveis no acesso e na permanência, mas ainda com
fragilidades que todos reconhecemos a nível da qualidade e da eficácia interna do sistema. Um bonequinho para animar a gente da educação, para dizer mais ou menos o que é que nós temos. Atualmente há saídas não, digamos assim, voluntárias do sistema e um engrossar dessas zonas, digamos assim, de críticas, da exclusão social, do desemprego, da violência e do crime, saída seja pelo abandono, seja pela reprovação, seja porque as pessoas saem sem as competências, portanto, fizeram a escolaridade, mas não têm as competências, por um lado, esse é o negativo, e o positivo, possibilidade de haver formação profissional. O grande desafio é que nós possamos, até 2030, estancar aquilo que está a acontecer, reduzir efetivamente esse descer, esse cair nesses riscos e realmente chegar a essa visão que nós temos. Foi-me pedido que eu lançasse algumas questões que eu deixo, penso que escolhemos 3. As grandes questões: como promover a qualidade, efetivamente, há pistas que são dadas, mas mereceria debate. Como, sobretudo, conciliar a expansão do sistema com a qualidade e a agenda nacional de transformação. E, por fim, que cenário? E no que cenário eu voltaria muito brevemente, e já ultrapassei 3 minutos, peço desculpas. Tirar o proveito do dividendo ou do bónus demográfico significaria, para Cabo Verde, saber que nós temos um conjunto de problemas, um fluxo de problemas que se resumem a déficit de qualidade. Estou a fazer uma caricatura. Temos um fluxo de soluções possíveis, inovações, métodos, etc, etc. E aquilo que é o dividendo é que não vamos ter a pressão demográfica. Portanto, nós podemos agora fazer os investimentos. Quando o Ministério da Educação diz 40% das salas vão estar libertas no ensino básico, é para aproveitar, preencher mais o regime integral. Não é para ficar só no acesso. Obrigada. Eu agradeço profundamente aos organizadores do fórum e aos colegas que estão aqui presentes por me terem convidado para vir e compartilhar a minha experiência vivendo fora, não, sobre a educação. É certo que a minha visão de educação em Cabo Verde é uma visão que é interpretada com uma lente de fora, mas eu penso que vivendo nos Estados Unidos e tendo a experiência de viver no mundo que se considera altamente sofisticado, avançado, o mundo das novas tecnologias, do know-how, como se diz, dá-me uma visão particular que pode contribuir à conversa. Eu faço essa intervenção pensando particularmente em duas pessoas. A primeira é Akira Kurosawa, um ensaísta japonês, que diz que o ser humano é fundamentalmente incapaz de ser honesto consigo próprio, sobre si próprio. E o segundo enquadramento é a do Frederick Douglass, que foi um abolicionista da escravatura, que disse que um pouco de educação é muito perigoso. Perigoso dentro daquele contexto, porque dá um certo poder ao escravo. Mas que a falta de educação é uma calamidade a um povo inteiro. Então eu enquadro essa intervenção dentro dessas duas perspectivas. E eu ofereço agora uma bela oportunidade ao staff que está aqui fazendo as traduções, porque eu vou fazer a intervenção em crioulo. E eu vou fazer isso porque me disseram que eu não podia fazer. Então eu vou fazer em crioulo. Consoante a política e a mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República, ontem, sobre alargar a conversa à população, eu exijo que a conversa seja aberta a toda a população, não a setores particulares da população. Então, a minha intervenção vai ser em crioulo.
Eu peço desculpas e, mais uma vez, eu ofereço uma grande oportunidade ao staff que está a fazer a tradução. Então, eu diria que não está perto. É uma interligação no mundo, hoje em dia, por causa da internet. É um dos discursos que não está ouve. Uma interligação no mundo. Tendências, ontem ouvi pessoas que falam sobre tendências de políticas internacionais e a maneira que Cabo Verde tem que olhar para tendências de políticas internacionais em termos de aprendizagem, etc. É claro que é importante para no prende de desenvolvimento global dentro de contexto de problemas de ali. Contextualiza problemas dentro da realidade cabo-verdiana. Mas não hoje é o seguinte, que as ideias de movimento global, as ideias de novas tecnologias, as ideias de novo conhecimento, ela é uma ideia nova. É uma ideia nova para nós discutir ali como nova. Mas se o Bajob para pessoas que escrevem sobre educação no princípio do século XX, esta papiava nos mesmos dilemas. Exatamente aqueles mesmos dilemas. 1900 e pouco, fim de 1800, esta papiava sobre aqueles mesmos dilemas por causa de mudanças radicais que se aconteceram na sociedade. Então, o que é que não tem na sociedade de hoje? Está particularmente de minha realidade, quer dizer, a realidade dos Estados Unidos, dentro de contexto global. Nunca sabe se eu estou de que as fotografias ali sim. Mas o que não tem hoje em dia é não tem uma concentração da riqueza a nível global, que a riqueza está cada vez mais concentrado num espaço mais pequeno, nas mãos mais pouco. Ao mesmo tempo, não tem um movimento de público para privado. É um movimento total. Por exemplo, na cidade de Chicago, o ano passado, nos Estados Unidos, fecharam 54 escolas. Public schools, escolas públicas, fecharam 54. Que está eliminado escolas públicas porque os meninos que também não cão, mas está eliminado escolas públicas e está abrindo escolas privadas. Tem concentração de poder. Que o top 1% de população nos Estados Unidos controla mais que 50% de riqueza nos Estados Unidos. O que eu estou ali sim, essa figura no lado esquerdo, é uma pessoa que tem abrigo, está dormindo na rua, no entanto, mostrou aquele sinal lá que está falando White House, naquela direção, licenciado. Quer dizer, é uma pessoa que tem abrigo na Washington, D.C. Num lugar onde é que, se você naquele outro lado do ecrã, tem um restaurante que chama Serendipity, que está vende uma sobremesa para $25 mil. Você dá um segundo para pensar nas coisas assim. Uma sobremesa para $25 mil. Yeah, it's called the chocolate layer dessert. Gold layer chocolate dessert. $25 mil. É obsceno moralmente. No entanto, esta acontece dentro de uma sociedade que já tem 100 e tal anos que nos está papia sobre inovação, movimento em termos de a nível global, de educação, acompanhamento a nível global, que as coisas ali acontecem na mesma sociedade. Então, maneira que esse discurso ali circula. Circula bem simples. Palavras knowledge economy, innovation, STEM fetish, accountability, contabilidade, information technology. Palavras que transmitem, às vezes, discursos importados de fora, mas que não tem que fazer uma análise séria sobre isso, em termos de implementação ali na Cabo Verde. Esse discursos é global, e se está falando, é discursos que já tem mais que 100 anos que está papiado, não? Qual é o efeito no sistema educacional nos Estados Unidos? O que está acontecendo é que não tem uma centralidade de métodos de avaliação quantitativos, um movimento para limitar o currículo que alunos é exposto, por exemplo, eliminação de artes
eliminação de música, em favor da matemática e ciências, que de tudo está fazendo parte daquele discurso de inovação. É claro, se aqui educação no mundo inovador tem a ver simplesmente com ciência e matemática, que tem a ver com música, que tem a ver com cultura, que tem a ver com arte. Não tem eliminação de autonomia de professor, não tem um aumento na utilização de currículo pré-empacotado, importado de companhias, escolas da feature, eliminação de sindicatos, teacher de-skilling, tudo é efeitos do neoliberalismo dentro da educação. Agora, em termos de Cabo Verde e dinâmica global, pelo menos dinâmica que nos estou nos Estados Unidos, nos estou pelo menos na minha perspectiva superficial, se está falando, estou com um lente de diáspora, nos estou aquele mesmo movimento de público para o setor privado. Há uns anos atrás, não te lembra que tinha empresas, por exemplo, em que o Estado tinha um controle forte de empresas. Hoje em dia, que as empresas estão no setor privado. Que quer dizer que tudo é errado, mas que não tem que averiguar as coisas, porque educação, por exemplo, é o último refúgio do pobre. E uma educação pública é extremamente importante, é fundamental para o desenvolvimento de um país. Transnational, um movimento de capital transnacional, quer dizer, onde é que tem hotéis, por exemplo, construídos, quer seja na Sal, quer seja na Boa Vista, onde é que capital que até nem para dentro do país. Então, fazer aquele scanning de visa é currency, dinheiro de movimento de um país para aquele outro. Multiplicação de instituições privadas, muito vezes sem controle de qualidade. Não sempre, mas sem controle de qualidade, sem controle de currículo, sem controle de coisas que se passam dentro da instituição. Princípios de limitação de educação em si e pouca supervisão sobre instituições privadas. Questão fundamental que notou hoje, na perspectiva de diáspora, é o seguinte: que tipo de cidadão que Burkina desenvolve numa sociedade democrática? Que tipo de pedagogia que te deixou desenvolve tal cidadão? Se é um cidadão que te permite que tenha um restaurante que te oferece uma sobremesa de $25.000, ao mesmo tempo que você sai do restaurante, você tropeça num alguém que está em casa, ou é uma sociedade onde é que tem um cidadão, ou onde é que a educação em si está a fazer uma intervenção social na sociedade para melhorar a condição da sociedade. Nota volta para as imagens assim. Perto de White House é que está surpreendendo, porque o nível de pobreza está aumentando em toda a cidade nos Estados Unidos. Tudo. Que as maiores cidades, então, talvez mais rápido, San Francisco, New York City, Washington, D.C., está aumenta. Mas chamamos uma coisa. Ontem noite, a 300 metros de residência de presidência, estava uma mulher a dormir no chão. A 300 metros de casa de presidente, estava uma mulher a dormir no chão. É que aí é diferente. Ele é que aí é diferente. A questão é qual é o impacto da educação. O que é que a educação tem a ver com intervenção social? Porque uma pessoa pode ser altamente credenciado, pode ser formado numa área e ser altamente credenciado, tem PhD, tem que ali, tem que lá, tem que lá, mas você tem uma educação medíocre, você tem diploma, mas você tem uma educação medíocre, você tem uma educação que serve para isso. Para servir para isso,
e tem que ter capacidade de intervenção social. Só assim que o país avança. E na 2030, que tipo de educação que você quer? É um que tem força para fazer intervenção social? Ou é um que está para aprender know-how, knowledge economy, mas que tem um impacto na sociedade? E com aquele, te agradeço a sua atenção. Obrigado. Eu vou falar-vos um bocadinho dos novos desafios do ensino superior em Cabo Verde. Irei fazer uma reflexão teórica à volta do... Não teórica, mas a opinião. É mais uma reflexão com base numa opinião formada no conhecimento do sistema. Não é o resultado, contrariamente à comunicação da doutora Cristina, não é o resultado de um estudo profundo de consultoria, mas sim uma reflexão sobre os grandes desafios do ensino superior nos próximos anos, até 2030 ou mais tarde, e a comunicação irá centrar-se em 3 aspectos principais: os ganhos do ensino superior hoje, as grandes metas e os novos desafios. Ganhos. Em termos de ganhos, eu vou passar muito rapidamente sobre esses diapositivos, só para vos dizer como é que chegamos até agora. Portanto, a criação do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação, penso que foi um grande ganho, no sentido em que testemunha da importância que o Governo dá a este setor. A publicação da última revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo também tem a sua importância, porque, para além de outros aspectos importantes, também contribuiu para a criação de cursos de estudos superiores profissionalizantes que aumentaram, até certo ponto, o acesso ao ensino superior. Portanto, deu a oportunidade a uma determinada franja dos nossos jovens de aceder a um curso, mesmo sem ser um curso de licenciatura, mas a um curso superior profissionalizante, adquirir competências e entrar imediatamente no mercado de trabalho. A publicação do novo regime jurídico das instituições de ensino superior, também a publicação do regime de graus e diplomas, são outros avanços que queríamos aqui salientar, para além da publicação do regime jurídico das sociedades de garantia mútua, que permitiram também aumentar o acesso ao ensino superior, garantindo bolsas aos nossos estudantes. Outro ganho, o aumento do nível de acesso ao ensino superior, também é resultado dessas políticas, e que foi também possível devido ao aumento do número e também a consolidação das instituições de ensino superior em Cabo Verde. O aumento e diversificação das ofertas formativas, também é um grande ganho, a melhoria das infraestruturas e equipamentos para o ensino, a investigação e a extensão universitária, que contribuíram para a elevação da qualidade. Alguns outros ganhos, como o investimento na qualidade de docentes ao nível de doutoramento e pós-doutoramento, portanto, ao elevar-se o nível da formação académica dos nossos docentes, nós tivemos um aumento da qualidade também do desempenho desses mesmos professores. A modernização do ensino superior pelo investimento nas novas tecnologias de comunicação e multimédia, que levou a maior acessibilidade ao ensino superior, porque isso permite avançar-se para o ensino à distância, que é ainda incipiente, mas que é uma aposta, é um desafio para o futuro, e permitiu também elevar a qualidade, reduzir os custos e aumentar e reduzir a iniquidade, portanto, aumentar a equidade. Por outro lado, também a reconversão do modelo de financiamento de apoio público aos estudantes, através do Fundo de Garantia Mútua, eu já tinha citado isso, são alguns dos ganhos. Portanto, não seria exaustivo estar a falar demais, mas são os principais ganhos, aqueles que verdadeiramente, na nossa opinião, contribuíram para impulsionar e transformar o setor. Quais seriam, então, as grandes metas do ensino superior? E aqui são metas que nós definimos a partir da nossa experiência e também do conhecimento desse sistema. Portanto, tendo o ensino superior assente em 3 grandes pilares, que são o ensino, a investigação e a extensão universitária,
e que caracterizam as instituições de ensino superior e o próprio sistema, nós definiríamos duas grandes metas. Portanto, é atingir a sustentabilidade do sistema de ensino superior e, por outro lado, atingir a qualidade máxima, a excelência no ensino, na investigação e na extensão universitária. Porque, bom, isso ficou refletido também nas comunicações anteriores, o que me faz, e inclusive na intervenção do Sr. Presidente da Bridgewater, o Dr. Dana Faria. Portanto, o que significa que há alguma convergência de ideias nesse sentido. Portanto, essas duas grandes metas eu penso que são aquilo que pretenderemos atingir nos próximos 30 anos. É a sustentabilidade e, por outro lado, a qualidade. A sustentabilidade do sistema passa por definir políticas que permitam não só aumentar a acessibilidade, ou seja, aumentar o acesso ao ensino superior, mas também que permitam garantir a permanência no ensino superior e garantir a formação de quadros que sejam úteis à sociedade e que tenham uma intervenção que provoque efeitos multiplicadores positivos nos vários domínios de desenvolvimento do país. E, para se criar um sistema do tipo, não há dúvida que tem que se passar pelo planeamento. Eu penso que as comunicações que têm sido apresentadas neste fórum já mostraram a importância do planeamento para o desenvolvimento de todos os setores. Portanto, é o planeamento estratégico, mas não só o planeamento estratégico e a experiência que nós temos a nível do ensino superior nos permitem dizer que é indispensável que se invista numa maior articulação com os outros níveis de ensino. E, sobretudo, e com a maior urgência, com o ensino secundário, para permitir uma mais fácil transição entre um nível e outro e permitir uma maior facilidade de adaptação dos estudantes que saem do secundário e entram nas instituições de ensino superior. Nós temos tido problemas, sobretudo, a nível das 3 disciplinas aqui mencionadas pela equipa de consultores, através da doutora Cristina, matemática, línguas e também química, mas também física. São 4 áreas onde temos notado uma maior dificuldade de integração. E o planeamento sectorial, não há dúvida. Portanto, o planeamento estratégico a nível macro e depois o planeamento sectorial. E esta articulação com os diferentes níveis, pensamos que são aspectos muito importantes para se atingir essas duas grandes metas. Alguns desafios do ensino superior em Cabo Verde. Bom, nós pensamos que podemos pôr em 4 grandes categorias os grandes desafios do ensino superior nos próximos 30 anos. 1, melhorar o acesso ao ensino superior. 2, promover a equidade. Foi aqui mencionado, eu penso que as comunicações anteriores já deram alguma cobertura a essa comunicação. Por outro lado, fomentar a expansão do ensino superior e aumentar a qualidade, a sustentabilidade do ensino, investigação e extensão universitária. O primeiro grande desafio é melhorar o acesso à equidade e como é que nós faríamos isso? Por um lado, fomentando políticas de ação social sustentáveis, aqui muito bem explícitas na apresentação do Dr. João Rosa. Portanto, é necessário, para sustentar o ensino superior e que realmente seja um ensino superior sustentável, é necessário que exista uma política, a nível central, uma política de ação social para o ensino superior, que fomente a criação de condições para o estudo dos nossos estudantes. Fomentar a equidade espacial, social e de género. Eu penso que já se deram alguns passos nesse sentido, mas nós temos que reforçar a expansão do ensino superior. Isso ficou bem patente na mensagem do professor Dana Faria, quando diz que é necessário expandir o ensino superior e levá-lo às ilhas mais periféricas. Nós acreditamos que sim, não seria criar uma universidade em cada ilha, que não é possível, mas levar o ensino superior a essas ilhas, quando muito através do ensino à distância. Fomentar o reforço da internacionalização do ensino superior cabo-verdiano, apostar no ensino das línguas nacionais estrangeiras
para promover o sucesso e facilitar a internacionalização, aumentando o acesso a programas internacionais. Eu aqui partilho da opinião do professor Rosa, que realmente nós temos que fomentar para já a aprendizagem e a nossa performance na nossa língua nacional e depois investir nas línguas estrangeiras e na língua portuguesa para podermos realmente ser performantes na nossa prática como docentes, como estudantes ou funcionários do ensino superior. Promover o mérito como fator de acesso e de sucesso no ensino superior, isso garantiria alguma qualidade, portanto, por mérito, que se fizesse carreira por mérito, adequar o perfil de formação às necessidades do mercado de trabalho, facilitando o acesso ao emprego. Eu penso que isso também ficou patente do estudo desenvolvido pela doutora Cristina e pela sua equipa. Portanto, é adequar o perfil de formação àquilo que são as necessidades que emanam dos próprios desafios da nação e do setor privado cabo-verdiano. Modernizar os processos de ensino, investigação e extensão. Por exemplo, um dos aspectos, apostar no ensino à distância, que iriam garantir a equidade. Aumentar a qualidade da sustentabilidade do ensino, investigação e extensão é outro desafio e nós poderíamos conseguir isso apostando na criação de doutoramentos nas instituições de ensino superior cabo-verdianas, no sentido de se facilitar a elevação do nível académico dos docentes do ensino superior, o que iria contribuir para o aumento da qualidade, e sintonizar as prioridades das instituições do ensino superior às prioridades e necessidades em produtos de investigação. Ou seja, é fazer investigação virada para as necessidades do próprio mercado. Outro aspecto seria integrar o ensino, a investigação e a extensão universitária nas universidades cabo-verdianas, reconfigurar o sistema para garantir a sustentabilidade de políticas e estratégias, no sentido de destas permanecerem no sistema mesmo, apesar de eventuais mudanças políticas. Aumentar a capacidade interna das instituições de ensino superior para a prestação de serviço especializado e promover a invenção e a inovação. Outro desafio seria fomentar a expansão do ensino superior e poder-se fazer isso fomentando a atualização, diversificação e expansão de bibliotecas universitárias, modernizar os processos de ensino, investigação e extensão, facilitando o acesso mesmo à distância. Criar delegações desconcentradas, e dali a questão da expansão, criar delegações desconcentradas das instituições de ensino superior nas ilhas, no sentido de garantir uma maior cobertura e da área de influência destas instituições, mesmo em âmbitos internacionais, ou seja, avançar para os países vizinhos. Criar condições para aumentar a sobrevivência no sistema de ensino superior, ou seja, reduzir as taxas de abandono, normalmente relacionadas com as dificuldades financeiras, a questão das propinas, portanto, temos que desenhar políticas que conduzam a uma maior permanência e sobrevivência dentro do sistema de ensino. Por outro lado, reforçar as infraestruturas e equipamentos para o ensino, investigação e extensão, consolidar a articulação entre os setores público e privado, incentivar a investigação científica com efeitos multiplicadores positivos no desenvolvimento tanto social como económico e tecnológico do país, ou seja, acompanhar os desafios da nação. Bom, para concluir, eu deixo aqui também alguns questionamentos que nós poderíamos depois discutir durante o debate. Quais serão as estratégias das instituições de ensino superior cabo-verdianas para sintonizarem-se aos desafios da nação? Que modelo de financiamento é o mais adequado para a universidade pública, para que se garanta a sustentabilidade financeira da mesma? Como financiar a investigação para que possa dar respostas
concretas a problemas concretos da realidade cabo-verdiana. Quais serão os grandes impactos da massificação do ensino superior? E que estratégias para aumentar a empregabilidade dos nossos formandos? Essas são as questões que eu deixo para o debate. Eu agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Judite. O que me foi pedido e o que foi, digamos, tanto o trabalho que estive a fazer com o CPE, tanto com o Centro de Política Estratégica, foi precisamente nas questões da formação avançada, da investigação e desenvolvimento, portanto, inovação, se quisermos. No fundo, há aqui alguns dados, tanto de situação, muito poucos, para tentar não ultrapassar, digamos, tanto os 10 minutos, alguns dados internacionais que nos levam, digamos, a ter levantar algumas questões e alguns dados do levantamento parcial. Não consegui um levantamento total de doutores, doutorandos, mas também de mestres e mestrandos, mas isto é apenas de doutores e doutorandos, nas instituições cabo-verdianas, quer de ensino superior, quer de investigação e desenvolvimento. Estes são os dados, portanto, de investigadores por 1 milhão de habitantes. Portanto, em Cabo Verde, os dados são, digamos, de um inquérito ao fim de um trabalho feito ano passado, um levantamento feito ano passado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação. Os 3 seguintes são do Instituto de Estatística da Unesco, que envolve o Senegal, a República de África do Sul e o Brasil, e depois Portugal, tanto e a União Europeia, digamos, são dados tanto da Eurostat, tanto da União Europeia. A escolha destes países, enfim, portanto, o Senegal, porque está aqui ao lado, a República da África do Sul, porque é uma referência a nível, tanto africano, o Brasil é um parceiro do outro lado, digamos, do Atlântico, que fala português, Portugal, porque fala português também, e a União Europeia, porque é um parceiro estratégico, enfim, também de Cabo Verde. E reparem, digamos, aqui temos de 250 investigadores por 1 milhão de habitantes, de acordo com o estudo do Ministério do Ensino Superior, até na União Europeia, tanto 3.300, Portugal 4.800, portanto é uma disparidade, tanto muito grande neste momento. Depois temos dados de financiamento, e aqui não tenho dados de financiamento de investigação e desenvolvimento, digamos, em Cabo Verde, mas tenho de países como Senegal, República da África do Sul, mais uma vez, e acrescentei, digamos, os Estados Unidos, e isto permite-me ver, digamos, tanto que em função do PIB, nós temos desde o Senegal com 0,37% do PIB até aos Estados Unidos com 2,67%. E o PIB do Senegal é claramente mais baixo que o dos Estados Unidos, o que significa que a disparidade ainda é maior. E, portanto, isto significa que os países que estão mais avançados são aqueles que têm maior investimento e que permite avançar também mais rapidamente. E essa é uma questão, digamos, tanto que se tem que colocar, é um desafio, digamos, tanto para Cabo Verde, conseguir, digamos, tanto vencer algumas dessas diferenças. E depois, também, a estrutura do financiamento em termos de fontes, onde temos desde o Senegal, em que tem fundamentalmente o Estado, seguido de financiamento estrangeiro, portanto, de apoio ao desenvolvimento, enquanto que no outro lado temos os Estados Unidos com 60% das empresas, 33% tanto do Estado, e não há estrangeiro, digamos, tanto investimento tanto estrangeiro. E, portanto, isso significa, digamos, uma alteração de estrutura que obviamente tem a ver com a estrutura das empresas, da existência de empresas com capacidade de financiar tanto a investigação e desenvolvimento. Passamos agora, digamos, ao levantamento que foi feito, neste caso em termos de doutores e doutorandos. Eu misturei doutores e doutorandos, digamos, tanto num único pacote, no sentido de perceber em que áreas é que se doutoraram ou que se vão doutorar, tanto nos próximos anos. E se repararem, digamos, há aqui, por um lado, digamos, um ênfase muito grande em algumas áreas, das artes e humanidades, que é sobretudo as humanidades, das ciências sociais, tanto nas ciências naturais, matemática e estatística, que é fundamentalmente matemática e estatística, e há outras áreas que estão claramente, portanto, deficitárias. Portanto, há um claro déficit, tanto em áreas como a gestão, as próprias TIC, as engenharias, a agricultura, a saúde e os serviços. E isto significa, de facto, que é necessário fazer um investimento, portanto, nessas áreas para equilibrar, portanto, esta realidade. Só tenho aí 5 instituições, foi as únicas que consegui dados até este momento. A outra questão que me parece importante, digamos, é olhar para alguns dados, tanto da UNICV, da Universidade de Cabo Verde, em que dos cerca de 100 doutores e doutorandos, digamos, tanto que me foram indicados, e agradeço já agora à senhora reitora da Universidade de Cabo Verde, digamos, tanto os dados que foram fornecidos, dos 60 doutores, cerca de metade doutoraram-se nos últimos 3 anos. E há 40 doutorandos a terminar, portanto, de 2014 a 2015. Isso significa uma dinâmica muito forte, portanto, de doutoramento,
apesar, digamos, deste enviesamento no sentido, digamos, das humanidades, das ciências sociais e da matemática e estatística, digamos assim. E, portanto, há aqui algum trabalho de redirecionamento que é importante fazer a nível, portanto, das instituições de ensino superior. Depois, no trabalho, digamos, tanto no documento estratégico, tanto que está tanto no site, há um primeiro exercício, digamos que, e é um primeiro exercício, não é, digamos, um trabalho acabado, de tentar identificar áreas fundamentais, para o desenvolvimento de cada um dos clusters que foram identificados no documento estratégico de crescimento e redução da pobreza. E assim, digamos, há todo um conjunto de áreas. Eu não vou falar, digamos, nestas áreas, que é para não ultrapassar, digamos, o tempo, e a passar diretamente, digamos, àquilo que são os cenários que estão, ou o cenário que está no documento, e que basicamente o que tem é um cenário base e depois tem alguns adicionais, digamos, tanto ao cenário base. E o cenário base pressupõe um conjunto tanto de condições, portanto, para se atingir o cenário base, digamos, o cenário, a visão do cenário aparece no slide seguinte, mas, portanto, que é, por um lado, a capacidade de regulação, tanto do ensino superior. Aliás, a senhora reitora, digamos, já apresentou aqui algum da legislação que foi produzida recentemente, e é recentemente, porque o regime jurídico das instituições é de 2012, tal como os graus e diplomas, e agora é necessário, de facto, ser capaz de aplicar este quadro legal. E isso implica, digamos, a existência de uma estrutura a nível, tanto do Estado, que permita, de alguma forma, regular efetivamente, tanto o que se está, digamos, a passar. E nessa perspectiva, a criação de uma agência que tem vindo a ser falada, digamos, tanto para o ensino superior e que permitiria essa regulação. Porque a atual Direção-Geral do Ensino Superior não tem, de facto, efetivamente, capacidade, digamos, tanto que permita aplicar, digamos, tanto o que está previsto, tanto na legislação. A questão da garantia da qualidade está a ser trabalhada também neste momento e que é essencial, digamos, tanto que funcione em termos regulares nos próximos anos. Um corpo docente qualificado, incluindo especialmente as áreas deficitárias, portanto, neste momento, aquelas que identificamos como neste momento são deficitárias e que precisam, digamos, tanto de um esforço especial para ter corpo docente qualificado também nessas áreas. Depois, em termos de política de investigação e desenvolvimento, a ideia tanto de ter uma orientação de investigação e desenvolvimento nacional através do que tem sido falado, e não foi ainda, digamos, tanto concretizado, o Conselho Cabo-Verdiano de Ciência, Tecnologia e Inovação. Portanto, a ideia de um Conselho que permita orientar, digamos, tanto para investigação e desenvolvimento a nível nacional, e um financiamento de investigação e desenvolvimento, e aqui esta palavra é fundamental, estas palavras são fundamentais, sustentável e continuado. Não há nada pior no financiamento à investigação e desenvolvimento do que ter flutuações muito grandes em termos do financiamento de ano para ano. É preciso ser sustentável, é preciso que seja menos, em alguns anos, mas que seja sustentável ao longo do tempo e que seja continuado para permitir manter uma atividade, digamos, tanto com regularidade. Há aqui um aspecto, digamos, tanto que eu pus aqui como acelerador de desenvolvimento, ou seja, uma das dificuldades que neste momento eu entendo existir a nível, digamos, tanto de Cabo Verde é, digamos, no fundo, os doutores, digamos, são todos muito recentes, são todos muito novos, alguns ainda não chegaram, digamos, tanto, e isso significa, digamos, que a capacidade de organizar tanto a investigação, de ser capaz, digamos, tanto no fundo, de fazer transferência tanto do conhecimento que vai sendo produzido, digamos, para a sociedade, que neste momento, digamos, é um déficit, digamos, importante. Agora, há quem saiba fazer isso a nível do mundo, há quem saiba fazer isso, digamos, tanto noutros países. Portanto, criação de parcerias estratégicas que permita trazer esse know-how de como é que se faz, no fundo, como é que se organiza a investigação e desenvolvimento e como é que se faz uma transferência significativa para a sociedade, eu julgo que era um acelerador, tanto do desenvolvimento para este cenário base de 2030. E, portanto, a visão, basicamente, é ter um sistema de ensino superior consolidado, reconhecido internacionalmente, ou seja, que internacionalmente seja reconhecido como, pela sua qualidade, pela sua relevância, oferecendo formações relevantes e de qualidade. Eu julgo que isto é uma questão bastante fundamental e a questão do reconhecimento internacional, digamos, é importante na perspectiva até de conseguir, digamos, cada vez mais parcerias entre as instituições cabo-verdianas e as instituições de outros países. Um sistema de investigação, desenvolvimento e inovação organizado, com uma produção significativa. Eu não quis arriscar a pôr aqui alguns números em termos de produção, digamos, científica, mas eu diria, digamos, tanto de uma produção que se tem que aproximar, não igualar ainda, mas aproximar-se daquilo que é a produção a nível
de países, digamos, europeus, portanto, a níveis, digamos, próximos, digamos, dos países europeus. E a capacidade de transferir, portanto, transferindo conhecimento para a sociedade e contribuindo para a inovação. Portanto, este, digamos, é um cenário base, digamos, portanto, aquilo que olhei, não é dado como adquirido, isto implica, digamos, vontade de fazer aquilo que está aqui, ser capaz, digamos, de organizar, ser capaz de pôr as coisas a funcionar, ser capaz de manter, digamos, tanto um financiamento continuado, tanto de investigação e desenvolvimento. E depois tenho 3 adicionais. Portanto, um adicional, digamos, tanto que é o apoio ao reforço dos clusters, digamos, por parte, digamos, do sistema de ensino superior, através da criação de estruturas de articulação das unidades de IDI, de Investigação, Desenvolvimento e Inovação, que chamei plataformas, digamos, numa apresentação que fiz, tanto num workshop, digamos, anterior, com clusters, portanto, e com empresas, digamos, tanto ligadas, portanto, a esse cluster, com uma orientação através, digamos, do Conselho Cabo-Verdiano de Ciência, Tecnologia e Inovação. E um financiamento específico dirigido às áreas estratégicas, na perspectiva, digamos, tanto de conseguir aumentar nestas áreas mais este capital de conhecimento e esta capacidade de transferir conhecimento, digamos, tanto para a sociedade e para as empresas, numa perspectiva, digamos, que estes são clusters estratégicos para o desenvolvimento económico, socioeconómico, tanto de Cabo Verde. E, portanto, a visão, no fundo, é ter um conhecimento reforçado de nível internacional nestas áreas estratégicas, o reforço da eficiência e da competitividade internacional dos clusters por este apoio, por este apoio, digamos, de conhecimento que as instituições trazem. Segundo adicional, serviços qualificados. Cabo Verde tem um problema, na minha perspectiva, é pequeno. E do ponto de vista, digamos, de investigação e desenvolvimento, ser pequeno significa que é difícil de criar massas críticas. E, portanto, para criar massas críticas, uma das hipóteses é parcerias, certamente, parcerias com instituições, digamos, tanto de todo o mundo, mas também o tentar, digamos, tanto desenvolver competências que sejam apetecíveis, chamemos assim, para mercados, nomeadamente mercados aos quais têm a possibilidade, digamos, de ter acesso privilegiado ou mais facilitado. E, portanto, criando uma política dirigida para a exportação de conhecimento e de competências nas áreas estratégicas, ou seja, são áreas que também temos que desenvolver por causa do desenvolvimento que queremos, digamos, em Cabo Verde. Já agora criamos, digamos, conhecimento, vamos exportar, digamos, esse conhecimento, nomeadamente com a prestação de serviços de consultoria, projeto e outros serviços, a nível internacional, na região, CDAO, portanto, nos países de língua portuguesa, aproveitando, digamos, tanto a comunidade de língua, etc. E contribuindo desta forma, digamos, tanto para o PIB nacional, portanto, obviamente. Terceiro e último, digamos, tanto adicional, digamos, tanto que previ, digamos, aqui, é a exportação, tanto de formação. Se nós conseguirmos, digamos, ter uma política que leva ao reconhecimento internacional da qualidade das formações cabo-verdianas, se conseguirmos, numa oferta de cursos, podemos oferecer cursos a estudantes estrangeiros, não sei em que língua, enfim, também é uma questão, digamos, tanto a ver, digamos, quais são, digamos, os potenciais clientes, digamos assim, para estas formações, e desenvolver uma capacidade de enquadrar os estudantes estrangeiros. Não é meramente ter a oferta de cursos, mas ter a capacidade de os acolher, de como os acolher a nível tanto de Cabo Verde. E Cabo Verde tem uma vantagem nesse aspecto, digamos, de ser um país estável, um país, digamos, tanto com uma boa qualidade de vida, digamos, tanto e pacífico, e, portanto, isso pode ajudar, digamos, a atrair, digamos, tanto estudantes estrangeiros. E, portanto, a ideia, digamos, é que a visão de captar estudantes estrangeiros, realizar formações especializadas no exterior, nomeadamente dirigidas, digamos, a profissionais. Se nós temos umas competências, bom, vamos procurar mercados onde essas competências possam ser úteis e vamos oferecer formação, digamos, a profissionais. E isto permite, de facto, reforçar massas críticas, nomeadamente em termos de investigação e desenvolvimento. Porque se precisamos mais gente para fazer esta formação, nós temos maior número de pessoas a trabalhar numa determinada área, que é uma área importante para o desenvolvimento de Cabo Verde. E, portanto, em resumo, eu diria, tanto que os requisitos para o cenário base é uma aplicação consistente e atempada das orientações atuais para o ensino superior. Eu julgo que há trabalho, enfim, tanto ainda a fazer. A criação do Conselho Cabo-Verdiano de Ciência, Tecnologia e Inovação e de um fundo sustentável de financiamento de investigação e desenvolvimento são condições, digamos, essenciais. Este cenário base não é dado por adquirido, quer dizer, eu não o dou por adquirido. Eu digo, digamos, tanto, é possível, da minha perspectiva e do que tenho visto tanto noutros países, é possível lá chegar. Mas não é, digamos, tanto adquirido, implica, digamos, tanto de facto, de vontade de prosseguir as políticas no sentido correto. Relativamente aos adicionais, eu seria mais cauteloso. Não tanto, digamos, naquilo que tem a ver, digamos, com o desenvolvimento dos clusters, acho que ia ser perfeitamente, digamos, tanto possível. Os outros dois implicam políticas, implicam primeiro uma estabilização, uma consolidação do sistema a nível nacional,
o seu reconhecimento internacional e, portanto, não estou seguro que 2030 seja uma meta alcançável, digamos, para os outros 2 adicionais. Mas, no entanto, digamos, são precisas novas políticas de orientação da investigação, desenvolvimento e inovação, para os clusters, para a exportação de serviços e para a formação. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Pedro Lurti. Nós tivemos 4 comunicações de 4 oradores muito agradavelmente apresentados e, felizmente, a esta hora, e, sobretudo, muito ricas. Muito ricas em termos de ideias inovadoras, muito ricas em termos dos desafios, da identificação dos desafios e bastante complementares. Felizmente, nós tivemos alguns desafios lançados, por exemplo, pela doutora Cristina, que o doutor João Rosa deu algum eco, por exemplo, em toda a questão do papel da educação na inclusão, mas também com alguns aspectos bastante, como é que eu diria, provocadores da doutora Cristina, no bom sentido, não é? Quando nós falamos, por exemplo, em termos do regime integral, não é algo novo em Cabo Verde, mas é algo que está sobre a mesa e que nos interpela. Nós temos, eu não vou fazer resumo das apresentações porque eu acho que foram bastante objetivas, mas simplesmente destacar alguns aspectos que me chamaram muita atenção. Chamou muita atenção também agora a complementaridade entre as 2 apresentações da doutora Judite Nascimento e do doutor Pedro Lurti, e, portanto, algumas questões que a doutora Judite refletia internamente em relação ao ensino superior em Cabo Verde, público e privado. Nós já temos algumas propostas que vão muito mais para fora, digamos, das que a doutora Judite já tinha colocado, e colocando Cabo Verde numa posição realmente de ter que pensar que está integrado numa região ou em regiões e que tem que pensar muito para além do que tem dentro das quatro paredes. Temos alguns cenários que nos foram aqui apresentados pelos vários oradores, não vou repeti-los. Temos cenários mais realistas, cenários mais otimistas, cenários mais desafiadores, mas que todos eles, de uma forma geral, acho que convergem no mesmo sentido, que é de tentar trazer elementos que nos permitam ver, em 2030, que cabo-verdiano é esse de que nós estamos a falar, dentro dessa economia que se quer como motor de transformação, mas, sobretudo, dentro de uma sociedade que se quer inclusiva, solidária, justa, etc. Portanto, dentro dessa visão que nos foi aqui trazida. Superior, mas também quando se fala em essa relação da educação para o futuro, deveríamos então pensar muito o nosso ensino superior em relação a atingir as metas que se propõe. Outra questão também, a senhora reitora falou muito nas nossas ofertas formativas, de facto temos avançado muito, mas eu acho que nós precisamos definir as nossas ofertas formativas em relação às próprias necessidades do mercado, mas que haja também essa conexão sectorial, porque nós temos determinadas áreas, falando concretamente da área do turismo, por exemplo, nós não temos na Universidade de Cabo Verde ainda um curso de licenciatura no turismo, a hotelaria ou turismo, que são áreas cruciais para o desenvolvimento de Cabo Verde. Mas também me pergunto, nós temos aqui várias pessoas formadas no turismo e que estão desempregadas. Como é que nós podemos ver isso? Será que é uma questão de uma falta de conexão entre as políticas do próprio governo na área do turismo e o mercado de trabalho? Porque como é que o turismo é elencado como um dos setores de desenvolvimento do país, nós temos pessoas formadas em turismo no desemprego. Então, acho que também há esta questão. Outra, só para rapidamente fazer essa mais ou menos uma análise como professora, eu acho que nós também precisamos ser professores mais intervenientes da área social. Eu concordo plenamente com o Sr. Rosa, precisamos ter doutores, sim,
pós-doutores, como o nosso ministro falou, em 2030 quer docentes com doutoramento. Eu acho que nós precisamos ser doutores, mas intervenientes de uma causa e de mudanças sociais, senão não vamos chegar a nenhum sítio, e o financiamento para isso é de facto fundamental. Desculpe, eu sou Bernardino Gonçalves. O senhor falou sobre a questão de o adicional exportar a formação. A sugestão seria, se não seria mais ajustado pensar, por exemplo, a Universidade Católica em Cabo Verde e não a Universidade Católica de Cabo Verde. Por exemplo, ao invés de licenciar uma Universidade Católica que iniciaria em Cabo Verde, seria pegar a Universidade Católica em Portugal e aqui dar só, digamos, o espaço e o diploma ser da Universidade Católica, que, digamos, já é aceita a nível mundial ou a nível internacional. Portanto, seria o espaço físico aqui, mas o curso, o diploma já teria a validade que tem na universidade de origem. Falou-se de educar para